Um caso polêmico dentro de um fórum de justiça. Uma mãe enfrentou o assassino do filho diante do juiz. E quem recebeu voz de prisão foi ela. Durante a audiência, o magistrado chega a dizer que essa mulher deveria ter inteligência emocional. Uma mãe em busca de justiça. Fiquei triste na hora que eu vi aquele homem, eu fiquei nervosa sim. Na sala de audiência, frente a frente com o réu. Acusado de matar o filho dela. Eu falei, eu não reconheço ele como ser humano. Essas imagens são de uma audiência no Fórum Criminal de Cuiabá, Mato Grosso. Foi em setembro deste ano. Quem aparece em destaque é a cabeleireira Silvia Maria Tolentino, que teve o filho assassinado em 2016. O rapaz fazia uso de entorpecentes em uma casa abandonada, perto da residência da mãe do réu. O réu nunca foi preso e responde à acusação em liberdade. No canto da tela aparecem a promotora de justiça Marcele Rodrigues e o juiz Vladimir Perry, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Até este momento da sessão, Silvia não imaginava o que estava prestes a acontecer com ela. A audiência sequer tinha começado quando a cabeleireira foi interrompida pelo advogado do réu e advertida pelo magistrado, pela maneira como ela falou com o homem acusado de matar o filho dela. A senhora tá constrangida de prestar o depoimento na frente dele? A senhora prefere que ele se retire? Não, por mim é pra ficar aí, pra mim não é ninguém. Peço respeito. Pra mim não é ninguém. Se a senhora Pra mim tem não é ninguém. respeito, tem que dar respeito. Inteligência emocional tem que ter. Isso eu não tenho. Tem que ter, porque se não tiver vai ser difícil. Por mim é pra A promotora sai em defesa da mãe e tenta prosseguir, mas é interrompida pelo juiz. Excelência, é uma vítima enlutada. Excelência, eu posso continuar minha pergunta, Excelência? E aí a doutora falou, não, doutor, não, eu quero ouvir ela. E ele gritava, cala a boca. O seu microfone tá baixo, eu não tô ouvindo. Meu Deus, doutor, eu não acredito que tá acontecendo nessa audiência. Indignada com a postura do juiz, a promotora pede que o magistrado deixe a mãe falar. Ele tem direito a ser ouvido, ele tem direito a ser acolhido pela justiça. É só isso. Deixa ela falar. Exaltado, o juiz decide encerrar a audiência. Com o clima tenso na sala do tribunal, Silvia se levanta e vai em direção ao réu. Bati a mão na mesa e falei pra ele, você pode até não pagar na lei da terra, porque eu não acredito na justiça da terra. Mas na de Deus eu acredito e você vai pagar. É quando a cabeleireira recebe voz de prisão do juiz por desacato, que é faltar com respeito ou afrontar um funcionário público. Não, doutor! A audiência terminou perto das 5 da tarde. Detida, a Silvia foi levada para uma outra sala aqui mesmo no Fórum de Cuiabá, onde aguardou por mais de 4 horas, até que o juiz publicasse a ata da audiência. Isso só aconteceu às 8 da noite. Quando o fórum já estava fechando, é que a cabeleireira foi levada à delegacia, sem algemas, mas dentro de uma viatura da polícia. Na presença do delegado plantonista, Silvia prestou depoimento, mas como não havia denúncia, acabou sendo liberada. Ao relembrar o jeito como foi tratada, Silvia se emociona. Humilhada porque eu não imaginei que ia acontecer. Eu não imaginei porque eu fui ali pra me ser ouvida. Eu era mãe do meu filho que morreu, ele morreu. E o homem estava ali bom, saudável, vivendo, rindo da minha cara. O juiz Vladimir Perry atua na 12ª Vara Criminal de Cuiabá. Ele alegou que deu voz de prisão à mãe porque ela danificou o patrimônio público. Foi mentira dele, eu não fiz isso. E que eu danifiquei as câmeras, que eu não tinha filmagem, eu danifiquei as câmeras e quebrei bebedouro. Eu tava com um copo descartável de água, que nem tava cheio de água, tava um pouquinho de água. Eu taquei na parede, eu taquei sim. Mas eu taquei de revolta. A Promotoria de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso entrou com um pedido de afastamento do juiz do processo. Por conta de uma postura que se contradiz
com o dever de imparcialidade e com a necessidade que nós temos no sistema atual, no Brasil, de que todos os operadores do direito tenham uma atenção especial e devotar daquela figura que é a mais prejudicada no processo criminal, que é a vítima da violência. Após o constrangimento, Silvia foi acolhida por uma associação de familiares vítimas de violência. Mães que também sofrem com decisões tomadas pelo juiz Vladimir Perry. Como Rosineia, que há 15 anos perdeu os 2 filhos atropelados por um motorista bêbado. Ela não se conforma com a sentença dada pelo magistrado. Ele foi condenado aí a 7 anos e 7 meses de prisão. Você acha que o juiz ele poderia ter dado uma condenação mais justa? Sim, com certeza. Ele conhece a lei, então ele sabe que ele foi injusto. Outra decisão do juiz considerada polêmica aconteceu no caso da morte do verdureiro Francisco Lúcio Maia, de 48 anos, atropelado por uma motorista bêbada em 2018. Quem estava ao volante era a médica Letícia Bortolini, que fugiu sem prestar socorro. O Domingo Espetacular contou essa história há 2 anos, quando a família da vítima ainda aguardava pelo julgamento. Nada se resolve, nada acontece. Tem audiência, não tem, desmarca, marca. A dermatologista foi indiciada por homicídio, omissão de socorro e embriaguez. Na época, Letícia chegou a ser presa, mas foi solta 2 dias depois. Este ano, o juiz Vladimir Perry negou que o caso da morte do seu Francisco fosse a júri popular. E o caso se arrasta na justiça. Ela estava 102 km por hora, vídeo dela segurando o copo, alta velocidade, fuga do local, depoimentos de policiais, mas nada disso foi suficiente para que o juiz Vladimir Perry mantesse ela a júri popular. Outra situação semelhante envolveu a bióloga e professora Rafaela Ribeiro, acusada de atropelar 3 jovens em 2018 na frente de uma casa noturna. 2 das vítimas morreram. Imagens de um circuito de segurança mostram que os 3 jovens estavam próximos aos carros, estacionados ao lado da calçada. Acusada pelo Ministério Público de dirigir embriagada e em alta velocidade, a bióloga foi absolvida. Na sentença, o juiz alegou que as vítimas assumiram o risco ao usarem a via pública. No começo deste ano, a justiça concedeu à bióloga o direito de dirigir novamente, permissão que foi dada pelo juiz Vladimir Perry. Milena de Lacerda, de 22 anos, morreu no local. Ramon Viveiros, de 25, morreu 5 dias depois no hospital. Ele era filho de Mauro Viveiros, procurador aposentado. Segundo o Ministério Público, o juiz Vladimir se utilizou do cargo público para se vingar do pai de Ramon, com quem teve desavenças no passado. O Ministério Público, sabedor das circunstâncias existentes entre o pai de uma das vítimas e o magistrado, alegou a suspeição do magistrado. Devido à animosidade com o pai de uma das vítimas, ele absolveu a acusada. Num primeiro momento, ele desclassifica a conduta. E diante de um recurso, e depois que o Ministério Público alega a suspeição dele, ele muda e absolve sumariamente a acusada, o que denota, no mínimo, estranha essa conduta dele. A audiência polêmica com a prisão da cabeleireira Silvia ganhou repercussão nacional. E a Corregedoria de Justiça de Mato Grosso abriu uma reclamação disciplinar para apurar a conduta do juiz Vladimir Perry. O corregedor considera que o juiz não zelou pela integridade da mãe, não reduziu os danos da depoente e potencializou as feridas dela. Disse ainda que ele agiu de forma truculenta com a promotora durante a audiência. O juiz Vladimir Perry não quis gravar entrevista. Em nota, disse que atua de acordo com o rito da Constituição e legislação, além de isenção e responsabilidade. No caso da audiência, havia interesses conflitantes entre mãe da vítima e o acusado. E prossegue.
A prisão ocorreu após a testemunha jogar um copo de água na parede e proferir palavras de ameaça. Silvia, Rosineia e Francinilda, além de conviver com a dor da perda pela violência, sabem que precisam unir forças para seguir em frente e alcançar a justiça. Quero justiça pelo meu filho, quero justiça pelo que o juiz fez comigo. Não!